hoje está imperdível. Pega o balde de pipoca aí que você não vai se arrepender e fica comigo até o final, que o vídeo está muito bom. A gente já começa com o Bolsonaro e Caiado se reunindo no Palácio das Esmeraldas para tratar sobre temas de 2026. Exatamente isso, pessoal. A gente já está vendo, né, as alianças da direita e centro-direita se formando para as próximas eleições de 2026. Né? Então, o governador de Goiás, o Caiado, aguarda uma definição do STF sobre o Bolsonaro para montar a sua estratégia eleitoral. Obviamente, o Caiado não vai querer concorrer contra o Bolsonaro, né, pessoal? Ninguém da direita, em sã consciência, gostaria de concorrer contra o Bolsonaro, até porque sabe que seria cartucho na água, né? Não daria em nada isso, devido à grande popularidade do Bolsonaro. Então, o Caiado está esperando uma definição para saber se o Bolsonaro vai ser preso, se ele vai continuar solto, o que vai acontecer, se ele vai virar elegível ou não, né? Então, tudo isso está nas mãos do STF, né? Mas o Caiado já começa as negociações com o Jair Messias Bolsonaro. Então, pessoal, o Bolsonaro ele viajou para Goiânia agora durante o feriado de Corpus Christi e se reuniu aí com o governador Caiado do União Brasil. Embora ambos aí estejam no radar para a eleição presidencial de 2026, a conversa entre os dois se concentrou na sucessão estadual. Segundo interlocutores, o Caiado deixou claro que pretende eleger o seu vice, Daniel Vilela, do MDB, como próximo governador de Goiás. Ainda, o diálogo ocorreu no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano. Além disso, a visita marcou a primeira conversa particular entre os dois desde a eleição de 2024, na ocasião, né, pessoal, que o Bolsonaro e o Caiado apoiaram candidatos diferentes e chegaram até a trocar críticas e farpas aí publicamente um contra o outro, né? Apesar das divergências anteriores, os dois políticos mantiveram um tom cordial durante a reunião, né? E a visita reforça a tentativa de reaproximação entre os dois líderes, né? O Caiado, que também é muito bem visto aí pelo centro-direita, né? O Oeste mostrou que o Ronaldo Caiado aguarda o desfecho aí para o processo do Jair Bolsonaro junto ao STF para definir os quadros da campanha presidencial de 2026. E o que se fala aqui, pessoal? Lá na frente, vamos ver as condições de cada pré-candidato, falou Caiado, em contato com a reportagem da revista Oeste. Veremos como ficará a situação do ex-presidente. O goiano destacou o potencial do Bolsonaro nas urnas. O ex-presidente é um grande líder da direita e tem um apelo popular real, afirmou. Ele tem uma capacidade de mobilização que ninguém desconsidera, né? Então, aí são palavras do Caiado para as eleições de 2026. Aproveita e coloca aí nos comentários qual a sua opinião, né? Você acha que o Bolsonaro vai ser o candidato de 2026 ou não? Me conta tudo aqui nos comentários. Próxima notícia que a gente vê aqui é notícia justamente dos advogados do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando o que sempre dissemos. A decisão do Dias Toffoli, na época que ele era presidente do STF, com base no regimento interno do STF, permitiu a instauração da série de inquéritos inconstitucionais que instalaram a ditadura no Brasil, esses tempos que nós estamos vendo no dia a dia, tá, pessoal? Então, vou trazer aqui a matéria falando justamente isso, tá? E que os Estados Unidos, né, através dos advogados do Donald Trump e Marco Rubio, estão vendo possíveis novas sanções, não só ao Alexandre de Moraes, como ao PGR, e também o Dias Toffoli, né, que na época era presidente do STF. Vamos ouvir aqui. Advogados que representam a Trump Media ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
criticaram duramente uma decisão do ministro Dias Toffoli que resultou em centralizar as investigações nas mãos de Alexandre de Moraes. As críticas fazem parte de um processo que a empresa move contra Moraes nos Estados Unidos. No documento, os advogados questionam a abertura do chamado Inquérito das Fake News, iniciado por Toffoli em 2019. Eles alegam que o ministro agiu após ser citado em uma reportagem que o associava à empreiteira Odebrecht e à Operação Lava Jato. Segundo os representantes da Trump Media, o STF usou um artigo do seu regimento interno, geralmente reservado para questões administrativas, para abrir uma investigação criminal sem o aval do Ministério Público. No texto, eles acusam a Corte de concentrar funções de investigação, acusação e julgamento em um mesmo órgão. E citam que uma das primeiras ações de Moraes foi determinar a remoção de uma matéria sobre Toffoli, sob pena de multa. O documento é assinado por 6 advogados americanos e já chegou às mãos do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Por enquanto, apenas Moraes está no foco das sanções que o governo Trump estuda impor às autoridades brasileiras. A expectativa é de que outros nomes entrem nessa lista, como o do procurador Paulo Gonet. Ministros do STF afirmam que as sanções não vão alterar a atuação da Corte, que segue firme em processos como os que envolvem Jair Bolsonaro e a regulação das redes sociais. Será mesmo que as sanções não irão alterar nada entre os ministros do STF, pessoal? Vocês acham mesmo? Me conta nos comentários aqui se você acha que sanções que provavelmente vão se estender às esposas, escritórios de advocacia, filhos e agregados, você acha mesmo que não vai ter impacto nenhum na vida dos ministros do STF? Deixa nos comentários aqui. Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.